Boa noite, queridos. Graça e a paz do nome do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos para louvar e exaltar o nome do nosso Senhor. E hoje estamos de formato novo. Estamos fazendo a gravação, eu estou em casa. Nossa família está bem. Espero que a sua família também esteja bem. E estamos, por conta desse formato, sem o nosso chat. Mas nós não estamos impedidos de interagir uns com os outros. Então você pode deixar aqui seu comentário, mandando uma saudação, uma palavra de carinho, demonstrando o amor do nosso Deus com a vida do nosso irmão. Então, fique à vontade, pode deixar seus comentários, que estaremos aqui sempre interagindo uns com os outros. Queridos, iremos começar o nosso culto lendo uma palavra que está em Salmos, capítulo 9, versículos 1 e 2, que diz assim: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me, exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E é exatamente assim que iremos dar início ao nosso culto, exaltando e cantando louvores ao nosso Pai, declarando a música Te Agradeço. Então nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer e por tudo que Ele já tem suprido, demonstrado seu amor e sua misericórdia para conosco. Amém? Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Para finalizar, te agradeço. Amém. Fico imaginando daqui como deve ter sido aí. Essa música tem uma divisão de voz muito bonita entre homens e mulheres, então as mulheres devem ter louvado de uma forma muito bela o nome do nosso Deus. Queridos, agora eu vou passar alguns recadinhos para vocês concernentes à nossa campanha da ação solidária, que ela ainda continua. Isso mesmo, a nossa campanha continua. E até hoje nós conseguimos arrecadar muitos alimentos e com eles conseguimos montar uma cesta generosa que foi capaz de abençoar 29 famílias, sendo elas 9 famílias da nossa congregação e 20 famílias da comunidade. Então nós acreditamos que nós podemos ir além, podemos ajudar mais ao próximo. Mas para isso nós contamos com a generosidade, com o amor, com a demonstração da gratidão
daquilo que Deus tem nos feito, para que possamos ter um coração generoso e abençoar a vida dos nossos irmãos. Então nós continuamos a receber alimentos para que possamos continuar dando esse suporte nesse momento tão difícil que estamos passando. Então, se você tem alguma ajuda, nós vamos deixar aqui embaixo na descrição os contatos da nossa secretaria para que você entre em contato conosco, para que você possa agendar a entrega dos seus mantimentos, da sua ajuda, e assim possamos juntos poder estar abençoando a vida de muitas famílias. E nesse momento nós iremos passar a palavra ao pastor Emerson. Queria orar com você antes para pedir para que Deus continue usando a vida do pastor Emerson neste momento onde separamos para este culto e que Deus fale aos nossos corações. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor separou este momento para que possamos estar aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, e pedimos, ó Deus, que o Senhor use a vida do pastor Emerson, Pai, que o Seu Santo Espírito tenha liberdade, ó Pai, para usá-lo e falar aos nossos corações, que a Tua palavra dê fruto, ó Pai, e que a nossa congregação possa ser um sinal histórico do Teu reino aqui nessa terra, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa conduzir este momento para a honra e glória do Teu santo nome. É no nome santo de Jesus que nós tiramos e te agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Uma alegria estar de volta aqui essa semana. E quando é uma semana logo após a outra, a gente fica mais próximo, né? A gente fica mais... Parece que a gente fica mais à vontade. Eu espero, desejo e oro que o Senhor tenha abençoado a sua semana, que você tenha sido usado pelo Senhor durante essa semana também, e que o nome dele tenha sido glorificado através da sua vida. Algumas expectativas que a gente tem das coisas voltarem ao normal, mas o Senhor é bom o tempo todo, e a gente confiando no poder dele, na soberania dele, nos deixa muito mais tranquilos, muito mais conscientes de que nós estamos nas mãos dele, e ele faz o que é melhor. Amém, irmãos? Na semana passada, nós estudamos o livro de Filemão. Foi exposto o livro de Filemão e a palavra de Deus é maravilhosa. E ela nos deu algumas lições. Nós falamos bastante a respeito de Colossos, ou dos irmãos colossenses, ou da cidade de Colossos. E para podermos entender um pouquinho também o que Paulo escreveu aos Colossenses, então nós vamos abrir hoje a nossa Bíblia. Abram suas Bíblias, acompanhem, faça esse tempo seu aí, um tempo de meditação, um tempo onde você vai abrir o seu coração e deixar o Senhor falar ao seu coração livremente, não é? Vamos orar ao Senhor, vamos pedir que Ele fale realmente os nossos corações. Pai, nós somos muito gratos a Ti, pela Tua palavra, pelo Teu amor revelado através da Tua palavra. Obrigado, ó Pai. Obrigado porque ela é viva e eficaz. Ela fala profundamente aos nossos corações. E somos muito gratos mesmo ao Senhor por isso. Pai, nessa noite nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor, através da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, venha edificar a Tua igreja, para que o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado, Senhor, somente o Teu nome. Pai, quebra os nossos corações, amoleça, Senhor, para que a Tua palavra encontre uma terra fértil, para que a Tua palavra encontre um lugar adequado, para que a Tua palavra venha germinar, venha florescer e venha dar fruto, venha frutificar. Nós pedimos isso porque dependemos do Senhor. E é no nome de Jesus que nós te pedimos, ó Pai. Amém. Então, como eu disse, irmãos, nós vamos ler hoje no livro de Colossenses. Nós vamos no Colossenses, capítulo 1. E o livro de Colossenses também foi escrito por Paulo, como a gente viu na semana passada. Filemão estava preso,
ou melhor, perdão, irmãos, Paulo estava preso e escreveu uma carta para Filemon. E quando Paulo enviou essa carta, nós comentamos também na semana passada, Paulo enviou essa carta por Tíquico e por Onésimo. E foi justamente nessa mesma época em que Paulo também enviou essa carta aos colossenses, aos irmãos colossenses. Essa carta foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma, né, no mesmo período, então, no ano 60 a 62, e foi justamente na sua primeira prisão. Nessa prisão, enquanto Paulo estava preso, nessa época, ele escreveu também as cartas de Efésios, Filipenses, né, essa carta de Colossenses e também a carta de Filemon. Nós podemos perceber essa ligação lá em Atos capítulo 28. A igreja de Colossos não foi diretamente plantada, não foi Paulo que evangelizou aquelas pessoas lá em Colossos. Paulo estava em Éfeso e Epáfras estava também em Éfeso, ouviu o Evangelho, foi transformado pelo Evangelho e levou a palavra de Deus para Colossos, cerca de 160 quilômetros de Éfeso. Eu digo levou a palavra de Deus, eu me refiro ao Evangelho, né? Levou o Evangelho até aquelas pessoas em Colossos. Então, Paulo, pelo que se percebe, pelo que nós vemos na palavra de Deus, Paulo nunca esteve lá em Colossos. Mas Paulo conhecia Filemon, Paulo conhecia Epáfras, e Paulo, então, pregou o Evangelho também para Onésimo, né, que passou a ser um irmão daquela igreja de Colossos, né? O propósito dessa carta de Colossos o propósito era de refutar as heresias que estavam ganhando força naquela igreja lá em Colossos. Para isso, Paulo, para refutar essas heresias, Paulo então exalta a divindade e a plena suficiência de Cristo e a centralidade de Cristo, que realmente é suficiente para acabar com toda e qualquer heresia. Vários tipos, né, de heresia estavam chegando na igreja e isso acontecia por um fato muito curioso. Colossos era uma cidade de comércio e as pessoas, muitas pessoas passavam por ali de várias nacionalidades e então vários permaneceram ali. E essas pessoas traziam consigo as suas ideias, as suas religiões, os seus pensamentos. E eram muitos. E eles, então, estavam, de uma certa forma, estava havendo um sincretismo. O que é um sincretismo? Eles estavam apenas adicionando mais uma crença ao cristianismo, ou adicionando o cristianismo à crença deles, e estavam levando isso para dentro da igreja. E ali, então, havia tradições judaicas, porque ali havia judeus também. Então, as tradições judaicas, né, com o fim de agradar a Deus através de ritos, guardando festas religiosas, até mesmo através da circuncisão, eles achavam que poderiam agradar a Deus. Também havia uma outra heresia que acontecia ali, era a adoração a anjos. Junto com isso tudo, eles achavam outras heresias. Eles estavam diminuindo a suficiência de Cristo. Eles estavam dizendo que Cristo e sua obra não eram suficientes para poder agradar a Deus. Também outra heresia era o início do gnosticismo ali entre eles, ou seja, conhecimentos secretos que os levariam até Deus. Isso falando de uma forma muito rápida, né? Também eles acreditavam que eles poderiam confiar na sabedoria humana, na tradição humana, como fonte de ensino para aquela igreja. É muito interessante a gente notar isso, que não é muito diferente de hoje em dia, onde as pessoas querem ensinar, trazer novas revelações, trazer coisas novas para dentro da igreja, para que ela seja recheada ou completada com esses outros ensinos. Não há necessidade nenhuma, de forma alguma. A palavra de Deus e a obra de Cristo é suficiente para termos o entendimento daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. E hoje nós vamos pensar,
ter isso em mente, ter essa frase em mente. O conhecimento da obra de Cristo nos livra de falsos ensinos. O conhecimento, grave isso, irmãos, o conhecimento da obra de Cristo nos livra de falsos ensinos. Então vamos começar a ler a palavra de Deus lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 1, e a gente vai ver algumas peculiaridades, algumas similaridades e diferenças da carta de Colossenses e também da carta de Filemão, já que foi na semana passada que a gente viu, né, que a gente estudou, e a gente vai poder, então, refrescar a memória com algumas questões muito interessantes que a palavra nos traz. Versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo. Versículo 2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui eu gostaria, irmãos, que ficasse bem claro alguns pontos muito interessantes que nos fazem lembrar o que estava escrito lá em Filemão. Paulo se identificando aqui no versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Aqui ele se identifica realmente como apóstolo de Cristo, e 2 pontos aqui a gente pode considerar com essa identificação dele. Primeiro, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Ou seja, ele não foi nomeado pela vontade própria, ele não se autodenominou apóstolo, de jeito nenhum, e nenhum grupo religioso, né, o nomeou como apóstolo. Que isso fique bastante claro. Ele não foi nomeado pela vontade própria, ele não se autonomeou, e nenhum grupo religioso nomeou como apóstolo. Mas aqui ele diz o que realmente aconteceu, ele foi apóstolo pela vontade de Deus. A segunda consideração que a gente tem que fazer, pode fazer, é que, sendo o principal motivo da carta exaltar a divindade de Cristo e a plena suficiência da sua obra para combater as heresias, Paulo, então, usou a sua credencial como apóstolo do Senhor. Ou seja, diferente da carta de Filemão, que ele se identificou como prisioneiro de Cristo. Se você quiser fazer essa comparação, abra sua Bíblia, vá lá em Filemão e compare. É muito importante esse estudo, esse exercício, faça isso, vale muito a pena. Então, lá na carta de Filemão, ele se identificou como prisioneiro de Cristo. Aqui ele está se identificando como apóstolo de Cristo. Lembrando, então, que Paulo, quando ele se dirigiu a Filemão, ele estava intercedendo por Onésimo. Ele estava fazendo ali um pedido muito humilde, nós enfatizamos isso, não é? E então ele se identificou como prisioneiro. Agora, era uma posição de zelo pela igreja, que estava diante de heresias, né? E por isso Paulo usou, então, a sua credencial, a sua posição de autoridade apostólica. Ele, então, se posiciona firmemente diante dessa situação. Paulo, apóstolo de Cristo. Ou seja, era uma situação em que exigia isso. Quem está falando é o apóstolo. Paulo não estava aqui sendo arrogante de forma alguma. Ele estava dizendo para os irmãos, olha, irmãos, eu, como o próprio Deus me deu essa autoridade, ele mesmo me nomeou como apóstolo. Então eu posso falar para vocês. No versículo 2, a palavra de Deus diz, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Aos santos e fiéis. Paulo aqui destaca, então, que naquela igreja havia, sim. Era uma igreja composta de irmãos santos e fiéis ao Senhor. Santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Ou seja, há irmãos santos e fiéis em outras partes da Ásia Menor, em outros locais, mas Paulo estava sendo específico ali aos irmãos em Colossos, e ele disse, a vocês, graça e paz da parte de Deus. É interessante a gente parar e pensar um pouquinho nessa palavra, né? Os santos. Quem são os santos? Algumas pessoas ainda têm uma certa dificuldade com essa palavra, achando que santos são aqueles que não pecam, santos são aqueles que estão mais próximos de Deus, ou aqueles que já morreram. Não, aqui já diz, santo
são aqueles que foram separados por Deus. A palavra santo quer dizer separado. Ou seja, aquele que crê, aqueles que creem em Cristo, eles são santos, são separados. Ou seja, eles são santos porque foram justificados por crer em Cristo. Estão sendo, aqueles que creram em Cristo e são santos, porque estão sendo santificados pelo Espírito Santo, gradualmente, mudando a vida desse santo, desse cristão, né, para lhe dar vitória sobre o pecado. E também, essa pessoa que crê em Cristo, ela será plenamente santa um dia. O que quer dizer isso? Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, cada crente receberá um corpo novo, que será sem pecado. Ou seja, eu vou repetir, então o santo, nós somos santos posicionalmente, porque quando cremos em Cristo, fomos justificados por Cristo, nós estamos sendo santificados, nós somos santos na posição estamos sendo santificados pelo Espírito Santo para termos vitórias sobre o pecado, e nós teremos a posição definitiva, né, de santos, seremos plenamente santos quando Cristo voltar e receberemos um corpo glorificado, e nesse corpo não haverá mais pecado, e nós não pecaremos mais. Então, Paulo está alertando aos santos e fiéis quanto à suficiência de Cristo para não cair nas armadilhas das falsas doutrinas, dos falsos ensinos ali. Rapidamente, nós vamos ler, então, versículo 3, versículo 4. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Eu disse que ia ler até o 4, né, mas tem uma palavra aqui no versículo 5 que vale a pena a gente frisar nela também. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, certo? Por causa da esperança que lhe será reservada nos céus. É muito impressionante, é muito maravilhoso ver a coerência de Paulo nas suas cartas. Assim como nas outras cartas de Paulo, Paulo enfatiza 3 palavras. Aqui também elas são enfatizadas. 3 palavras-chave que é uma marca de todo crente maduro. As palavras são fé, amor e esperança. Ou fé, esperança e amor. Aqui no versículo 4 diz, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus. Lá em 1 Coríntios 13, essas 3 palavras são muito destacadas. Assim também em outras cartas de Paulo. E é bom a gente ficar atentos a isso. Você pode avaliar, você pode fazer uma autoavaliação para saber se você realmente está crendo no Senhor, se a sua fé está em Cristo, de fato, diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, ou você está preocupado, ansioso com alguma coisa. Você pode avaliar a sua fé, se você realmente está agindo como um crente maduro, se você está amando as pessoas, se você está compartilhando aquilo, um pouco do que você tem com as pessoas, ajudando as pessoas, se esse amor está sendo exposto, assim como nós falamos na semana passada, que os irmãos da casa de Filemão e o próprio Filemão estava vivendo dessa forma, compartilhando o amor e amando as pessoas, não só compartilhando os seus bens, mas, acima disso, compartilhando também a sua fé com outras pessoas. E também você pode fazer uma autoavaliação para saber se você está agindo como um crente maduro, se você está colocando a sua esperança não nessa terra, mas se você está colocando a sua esperança no céu que está reservado para nós, para mim, para você. Para pensar nessa sua posição. Se você não está agindo dentro desse parâmetro,
é bem certo que você está agindo de forma não madura. Então, comece avaliando a sua vida. O versículo 5, continuando, então, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Muito interessante aqui, deixa muito claro no versículo 7 também, já reforçando aquilo que nós falamos no início, os irmãos colossenses ouviram o evangelho de Epáfras. É uma prova aqui nesse versículo, né? Deixa isso bastante claro. Entendendo, então, que essa é uma igreja séria, porque lá era uma igreja composta de irmãos santos e fiéis, né? Que eles criam no evangelho, frutificava, mas esses irmãos estavam correndo perigo de falsas doutrinas. Então, vamos esmiuçar, vamos entender um pouquinho melhor os versículos de 9 a 14. Esses versículos de 9 a 14 nos dão essa ideia muito, muito melhor colocadas, porque eles nos mostram a importância do conhecimento pleno da vontade de Deus, né, que nos mantém firmes, frutíferos, diante de ensinos errados, que era o propósito dessa carta aqui. Então, ressaltando, é muito importante que a gente tenha, então, que a gente veja a importância do pleno conhecimento da verdade, da vontade de Deus, melhor dizendo, para nos manter firmes diante desses ensinos errados. É interessante a gente parar e pensar, irmãos, nessa situação, nesse ponto, porque muitas pessoas hoje em dia, elas estão, pelo fato de não estarem vindo à igreja, elas estão assistindo pregações em vários canais de YouTube, em várias mensagens com vários pastores. Então, vocês precisam ficar muito atentos, muito atentos. Se essas pessoas, se esses pregadores, de fato, estão ressaltando, enfatizando Cristo e sua obra, ou se esses pregadores estão enfatizando qualquer outra coisa no lugar de Cristo. Fique atento. E é justamente isso que a palavra de Paulo aos Colossenses nos põe a observar, a ficarmos atentos mesmo. Então, versículos 9 até o versículo 11 diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E para isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Paulo deixa muito claro aqui, irmãos, o significado ou a necessidade fundamental, essencial, de que esses irmãos colossenses, e claro, hoje nós também, né, temos essa necessidade, temos que ter esse fundamento, isso como essencial, como vital realmente, também o conhecimento espiritual adequado. Você precisa conhecer mais o Senhor, eu preciso conhecer mais o Senhor. Numa situação dessa que estamos vivendo, então, irmãos, urge, é muito necessário isso. Muito necessário. Então, nós vamos ver, nesses versículos aqui, destacar 3 palavras, principalmente no versículo 9, em que ele enfatiza mesmo. Olha o que ele diz. No versículo 9, para que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder
de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Na verdade, eu disse que ia destacar 3 expressões, mas eu destaquei uma expressão durante nesse trecho todo. Então, ele enfatiza com muita vontade, ele coloca essa intensidade mesmo com toda. E é isso que o Senhor quer para você. O Senhor quer para você uma vida plena. Mas, para isso, você também precisa ter o pleno conhecimento dEle, pleno conhecimento da vontade dEle. E o pleno conhecimento da vontade dEle é sermos cheios desse conhecimento através da palavra de Deus, como eu tenho dito aqui. Como a palavra de Deus tem nos dito aqui. E também a outra expressão que ele coloca aqui, com toda a sabedoria. Toda a sabedoria é você olhar para a vida, encarar, viver com a ótica de Deus. Aquilo que realmente vale a pena, aquilo que realmente Ele tem para você, e não o que você acha que deve fazer e como você acha que deve viver. A outra palavra, a outra expressão que ele usa aqui a primeira e a segunda, pleno conhecimento da vontade de Deus, né? E a segunda, com toda a sabedoria, e a terceira expressão é entendimento espiritual. O entendimento espiritual é saber discernir o certo e o errado, o bom do excelente. Esse é um entendimento espiritual. Entendimento de que essa vida é passageira e nós podemos viver, de fato, ligados, íntimos, em comunhão com o Senhor, para que a nossa visão, para que a nossa mente saia desse... não viva somente nesse plano terreno, segundo as coisas materiais, mas preocupado com as pessoas, preocupado para onde a alma delas vai, para onde elas vão, se você não falar do Evangelho, da palavra de Deus para ela. Seja um parente, seja um vizinho, seja quem for. E talvez até você mesmo. Que tipo de evangelho você está vivendo? Que tipo de vida você está vivendo? Você está tendo um entendimento espiritual? Para que você tenha um entendimento espiritual, você precisa se debruçar e se deleitar na palavra de Deus. Se você não faz isso, você não vai ter entendimento espiritual. E por que o Senhor diz que nós temos que ter tudo isso, pleno conhecimento, com toda sabedoria e entendimento? Ele diz, ali no versículo 10, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, a força dele, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Ou seja, se você quer passar pelas dificuldades, perseverando, você necessita do pleno conhecimento de Deus, da vontade de Deus. Se você quer frutificar, se você quer ver essa igreja frutificando, se você quer ver esse corpo frutificando, você precisa ter toda a sabedoria e entendimento espiritual, advindos da palavra do Senhor. Ou seja, seja aqui para a sua comunidade, seja aqui para a sua igreja, aquilo que você tanto deseja que essa igreja seja. Afinal de contas, você faz parte da igreja. E se você não agir dessa forma, como você vai cobrar uma igreja frutificante, vibrante, alegre? Como que você vai viver dessa forma? Como? É necessário, então, irmãos, a gente ver o que foi que Cristo fez e que é necessário para a gente ter, então, o pleno conhecimento sobre a obra de Cristo. Se alguém te perguntar qual a consequência do que Cristo fez, qual a consequência da obra de Cristo, você poderia responder, talvez com as suas palavras, ele morreu na cruz por mim, ele me salvou. Ok, ótimo, não há erro nessas palavras. Mas nós vamos ver nos versículos seguintes aqui, e você pode até responder com esses versículos, as consequências de Cristo, as consequências da obra de Cristo na sua vida. No versículo 12, olha só o que ele diz aqui, ó. No versículo 12, dando graças a Deus Pai, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. E é exatamente isso que
que Cristo fez por nós. Ele nos tornou dignos de participar da herança dos santos. Como ele nos tornou dignos? O fato de ele ter perdoado os nossos pecados? Sim, também, com certeza absoluta. Mas ele nos tornou dignos porque ele nos tornou filhos. Lá em João capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus diz: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então, o Senhor nos fez filhos, então nos fez herdeiros dos santos, ou seja, nós somos herdeiros dos escolhidos, nós somos escolhidos e agora herdeiros no reino da luz. É importante a gente lembrar esse fato aqui, que é muito interessante, ele se completa no versículo 13, que diz assim, só destacando um detalhe aqui, então, filhos e herdeiros, pela graça de Deus, aquele que crê em Cristo e se torna, então, filho de Deus, passando a ser herdeiros no reino da luz. Só fazendo esse destaque que é importante. Essa é uma consequência da obra de Cristo na sua vida, ou na vida daquele que crê. O versículo 13 diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aqui há uma outra consequência da obra de Cristo, na sua vida ou na vida daquele que crê. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Ou seja, a obra de Cristo na vida daqueles que creem traz uma grande libertação espiritual, porque ele nos resgatou, nos tirou de lá, nos comprou do domínio das trevas. E passamos para o reino da luz, conforme nós vimos no versículo 12. Agora você para pensar algo bastante sério. Ser cristão não é uma mera escolha onde as pessoas acham que está tudo bem se não seguir a Cristo. Não, você com a sua religião, eu te respeito, mas eu não quero seguir a Cristo. Isso não é uma mera escolha, não é uma simples escolha. Quem está longe de Deus e quem rejeita Cristo, quem não crê em Cristo, está sob o domínio das trevas, ainda que ela não tenha consciência disso. E é justamente esse versículo, que esse versículo nos diz, porque ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso é muito sério. Quando você para pensar na sua vida, e se você, de fato, ainda não creu em Cristo como seu Senhor e seu Salvador, e se você pensa em algum parente seu que ainda não entregou a sua vida, isso deve brotar em nós um desejo de orar por essa pessoa, isso deve brotar em nós um desejo de falar para essa pessoa com muito amor, mas com firmeza, que Cristo morreu na cruz para libertá-la do domínio das trevas. No versículo 14, a palavra de Deus diz: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, a primeira consequência que nós vimos aqui que nós fomos feitos filhos e herdeiros, nós vimos também que nós fomos libertos do domínio das trevas, nós tivemos uma libertação espiritual, e agora no versículo 14 nós vemos que nós fomos redimidos, nós temos a redenção, e a saber, o perdão dos nossos pecados. Essa figura de redenção, de compra, de libertação, nos remete ao Antigo Testamento, em que Deus deixou claro para o povo, ele ordenou ao povo, melhor dizendo, que fizesse sacrifício de animais para expiação dos pecados, pois a morte de um animal tomava o lugar da morte de uma pessoa, uma vez que o salário do pecado é a morte. Então, essa imagem, quando nós lemos o Antigo Testamento, ela deve ser muito nítida para nós, que toda vez que aqueles animais eram sacrificados, eles representavam o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. E aqui nós vemos isso claramente em Hebreus.
Hebreus capítulo 9, versículos 12 a 14. Versículos 12 a 14, que diz assim. Hebreus 9, 12 a 14. Não por meio de sangue de bodes, de novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Essa obra do Senhor em nos libertar definitivamente, nos redimir definitivamente, perdoar os nossos pecados definitivamente. Isso foi exatamente isso que ele fez. Todas as nossas culpas, os nossos pecados, a nossa dívida para com Deus é absolutamente perdoada em Cristo Jesus. E aqui, então, nós podemos notar, então, esses 3 pontos, essas 3 consequências da obra de Cristo que precisamos conhecer, que vão nos manter também livres da heresia, assim como aconteceu com os nossos irmãos colossenses. É isso que Paulo desejava para eles, foi isso que Paulo orou por eles. Então, o conhecimento da obra de Cristo nos livra de falsos ensinos. É claro que, no decorrer da carta que Paulo escreveu aos Colossenses, ainda aqui no capítulo, nos versículos seguintes, nós paramos aqui no versículo 14, mas nós podemos ver aqui perfeitamente a supremacia de Cristo, quem ele era. E é um trecho muito lindo, uma passagem, uma descrição muito linda que Paulo faz do próprio Cristo. E eu encorajo, incentivo, desafio a você ler durante essa semana essa carta, meditando, vendo com calma quem foi Cristo. Quem sabe, numa outra ocasião, nós podemos expor com mais detalhes essa descrição de Paulo aqui, que ele fez de Cristo Jesus. Mas nós podemos aplicar esses ensinamentos que nós vimos hoje para que nós possamos viver para que nós possamos viver de maneira digna do Senhor, como diz o versículo 12, o versículo 10, melhor dizendo, e para isso que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo também, rejeitando os falsos ensinos. Nós temos que ter a consciência de que devemos, em primeiro lugar, nós devemos depositar nossa confiança totalmente no Senhor, assim como os nossos irmãos colossenses. Depositar toda a nossa confiança no Senhor, amar o próximo e esperar, e realizar a nossa obra com a nossa esperança nos céus, naquilo que o Senhor, no céu que está revelado a nós, que está reservado a nós, melhor dizendo, reservado a nós. Segundo, para a gente viver uma vida de maneira digna do Senhor, tendo consciência da obra do Senhor, para rejeitarmos falsos ensinos, nós não podemos imaginar que podemos agradar a Deus do nosso jeito, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de ser igreja, do tradicionalismo de ser igreja. Nós não podemos achar que nós podemos agradar o Senhor dessa forma, de jeito nenhum. Nós também, para vivermos uma maneira digna do Senhor, nós temos que ter consciência de que não há revelação fora das Escrituras. Tudo que nós precisamos para nos mantermos firmes, para o Senhor nos fortificar, nos fortalecer, para que nós possamos frutificar,
Tudo isso que nós precisamos está nas Escrituras. Ou seja, nós devemos ser cheios do conhecimento da vontade de Deus, como estava escrito anteriormente nos versículos que lemos. E se não há revelação fora das Escrituras, e se nós devemos estar cheios do conhecimento da vontade de Deus, nós não podemos aceitar novos ensinos, ensinos que estão fora da palavra de Deus. Não serão, outro ponto importante, irmãos, não serão eventos que converterão as pessoas. Não serão eventos que converterão as pessoas. Será a palavra de Deus pregada fielmente. Isso sim. Porque você pode trazer pessoas, encher a igreja com pessoas não convertidas, se elas não ouvirem a palavra de Deus. Para ter uma vida de maneira digna do Senhor, firme, frutificando e tendo firmeza para rejeitar falsos ensinos, nós não podemos confiar em ideias mirabolantes, método de crescimento de igreja. O método de crescimento de igreja é a palavra de Deus. Ideias mirabolantes, ideias do Senhor, vindos a nós, do Senhor, com consenso do corpo de Cristo, com consenso de irmãos que vivem a palavra, isso pode nos ajudar, pode ser uma ferramenta, sim, mas desde que seja algo do Senhor e não do homem. E é muito interessante a gente parar e pensar também, irmãos, que para que a igreja realmente frutifique, cresça, permaneça firme, e permaneça longe das heresias e falsos ensinos, e esteja alegre e vibrante, você precisa sim, crescer no conhecimento de Deus e da obra de Cristo, e do conhecimento do próprio Cristo, de quem Ele é. O que você quer para a sua igreja? O que você quer? Como você imagina a sua igreja daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Será que a igreja vai estar frutificando se você permanecer com a sua vida do jeito que você vive hoje? Será que você vai ser uma peça fundamental, uma ferramenta nas mãos de Deus? Ou será que você vai continuar vivendo igreja do jeito que você acha que tem que ser igreja? Creia em Cristo, mergulhe na palavra, tenha um conhecimento de Deus, busque o conhecimento de Deus, da obra redentora de Cristo, do próprio Cristo. A palavra de Deus vai dizer quem você é. A palavra de Deus vai dizer quem o Senhor é. E eu tenho certeza que quanto mais você descobrir isso, quem você é e quem é o Senhor, você vai cada vez mais correr para os braços do Senhor. Você vai cada vez mais querer saber quem é o Senhor para fazer a sua vontade. Que o Senhor te abençoe mais uma vez. Que o Senhor te dê essa semana, uma semana abençoada mesmo, frutífera. Que você possa meditar mais nessa semana na palavra do que você meditou na semana passada. Que você possa ser mais usado pelo Senhor nessa semana do que você foi usado na semana passada. E que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Vamos orar mais uma vez. Pai, louvamos o teu nome porque o Senhor usou Paulo para, com amor e zelo, ser responsável, ser alguém usado pelo Senhor mesmo para abrir a mente, esclarecer aqueles irmãos lá de Colossos. Mas o Senhor também usou Paulo para abrir as nossas mentes, para falar aos nossos corações hoje. Louvamos o Senhor porque Paulo destacou grandemente a obra de Cristo Jesus. Ele desejava o melhor, ele pedia ao Senhor o melhor, a melhor coisa que ele podia pedir para os nossos irmãos colossenses. Que eles fossem plenos do conhecimento do Senhor. E é isso que nessa noite eu peço, ó Pai, pelos meus irmãos dessa igreja e pelos meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem no Brasil ou em qualquer lugar do mundo.
Ó Pai, eu peço que o Senhor fortaleça, abençoe, dê fome e sede da Tua palavra a cada irmão que está ouvindo essa palavra nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nos dê a consciência exata, abre os nossos olhos, ó Deus, desvenda os nossos olhos para as maravilhas da Tua lei, da Tua palavra, para que nós possamos debruçar, estudar, nos deleitar na Tua palavra, que é maravilhosa. Para assim nós glorificarmos o Teu nome, frutificando, vivermos perseverantes e alegres, vibrantes, amando as pessoas, tendo fé no Senhor, com a nossa esperança no céu que já está reservado para nós. Ó Pai, muito obrigado, obrigado mesmo, porque a nossa vida não se limita neste mundo. Obrigado, porque o Teu amor se revelou a nós. Muito obrigado, Senhor. Pai, mais uma vez eu te peço, abençoe os meus irmãos, nos abençoe essa semana, nos dê vontade de falar, ousadia, realmente discernimento diante das situações, para podermos administrar bem o tempo, ó Deus, esse tempo tão precioso que o Senhor nos deu, para que tudo que fizermos, ó Deus, façamos para o Senhor, para a glória do Teu nome. E em nome de Jesus, que nós te pedimos e desde já te agradecemos, ó Pai. Amém.